Hoje eu vou falar sobre um tema que muitos de vocês me perguntam sobre, que é sobre como deve ser a posição da cabeça durante o levantamento terra e o agachamento. Você deve olhar para frente, para baixo, para cima, é isso que você vai descobrir hoje. Fala galera, beleza? Aqui é o Léo Veloso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou atleta e treinador de powerlifting e posto conteúdo sobre treino de força no geral toda semana aqui no meu canal e nas minhas redes sociais. E para mais informações sobre a minha consultoria online e meus programas de treino prontos, você pode encontrar todas as informações aqui no link da descrição. Bora lá então, realmente para o conteúdo de hoje eu vou tentar ser o mais breve possível, porque por incrível que pareça esse não é um tema tão complicado quanto algumas pessoas acham que é. A gente vai começar falando sobre o levantamento terra, que eu acredito que é onde a gente vai ter mais discussão sobre esse assunto, e aí depois a gente vai abordar mais sobre o agachamento, beleza? Vamos lá, o que a gente tem que entender? Quando a gente vai fazer um movimento ali, por exemplo, de levantamento terra, e a gente, por exemplo, olha para cima, a gente tende a fazer uma extensão da nossa coluna ali na parte superior da nossa coluna. Por outro lado, quando a gente, por exemplo, olha para baixo, a gente tende a ter mais tendência a fazer uma flexão na nossa coluna, arredondar ela um pouco mais. Isso vai mudar um pouco a posição que você vai utilizar no seu levantamento terra. Por exemplo, se você olha um pouco mais para cima, a tendência é você ser um pouco mais vertical, digamos assim, e sair menos vertical se você está olhando mais para baixo. Vocês podem reparar aí nesses exemplos que está aparecendo na tela que eu estou meio que forçando essa postura bem acentuada. Então, na prática, normalmente é mais sutil essa diferença, mas eu estou tentando demonstrar aqui para que vocês consigam visualizar. E aí, seguinte, qual desses é melhor, qual desses é pior? Para a gente falar um pouco melhor disso, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na tela para vocês uma comparação entre duas atletas. Em um lado a gente vai ter a Nath Richards, por exemplo, onde ela faz o levantamento terra dela praticamente olhando para baixo, enquanto que em outro lado a gente vai ter a Jade, tende a olhar bem para frente ou até levemente para cima, e reparem aquilo que eu falei do tronco mais ou menos vertical. As duas são excelentes atletas, nível realmente elite. A Nath Richards, por exemplo, foi a campeã mundial, a Jade também ficou pau a pau com ela nas últimas competições, enfim, as duas melhores do mundo, digamos assim. E não tem como a gente falar que uma está errada e a outra está certa, correto? A gente tem que entender que a parte técnica é completamente individual, até porque a anatomia da Nath e da Jade, por exemplo, é diferente. A Nath tem o comprimento das pernas maior, enfim, tem as particularidades de cada uma, e isso vai, logicamente, refletir na execução de cada uma. Não tem como a gente esperar que pessoas com diferentes proporções, diferentes tamanhos, diferentes anatomias vão fazer o lift iguais. Isso simplesmente não existe, isso aí é uma ilusão. A gente pode também utilizar outro exemplo aqui bem legal. A gente pode ver em um lado aqui o John Heck, onde ele faz também o levantamento terra convencional dele olhando mais para baixo, e a gente tem, por exemplo, o Russ, faz o deadlift dele praticamente olhando aí para frente. Então percebe que tem uma mudança na posição da cabeça, mas não necessariamente significa que um está certo e outro está errado, tá? A gente está falando aqui de dois atletas realmente elite, praticamente os melhores do mundo. Com certeza estão aí na lista dos homens mais fortes da história. Só que o que a gente tem que entender? A gente pode voltar ali para aquele caso ali da Nath, da Jade, e coloca ele na tela de novo, editor, para a galera ver, porque é mais perceptível a diferença, Realmente uma técnica bem diferente da outra. E essa diferenciação da técnica, ela não é causada pela posição da cabeça. Pô, mas como assim, Léo? Tu acabou de falar que se você olha para frente, olha para baixo, pode mudar um pouco a postura e tal. Pois é, mas é algo muito sutil. É algo que não faz tanta diferença. Por quê? Porque normalmente a posição da cabeça ela vai ser um reflexo de como o resto do seu corpo está. Então o que eu estou querendo dizer? A posição da cabeça mais para baixo, como da Nath, como do John Heck, foi causada por conta de ser mais confortável e eficiente para a posição que é mais natural deles. Não é que, por exemplo, a Nath começou a olhar mais para baixo e isso fez ela arredondar tantas costas. Não é isso. E sim uma adaptação que ela causou. Por exemplo, eu sou uma pessoa que também tem uma tendência a fazer o terra com as costas mais arredondadas, curto essa técnica, para mim é muito natural, para mim é muito eficiente. E eu simplesmente não consigo fazer o terra olhando para frente ou muito para cima, porque fica desconfortável. A minha postura ela tende a ser mais flexionada e eu estou forçando o contrário, não acaba encaixando muito bem. Então o grande ponto é, para onde você vai olhar no seu levantamento terra, se é um pouco mais para baixo, se é um pouco mais para frente ou até um pouco mais para cima, vai depender de como que já é naturalmente sua técnica. Então a sua cabeça ela vai se adaptar à sua técnica e não o contrário. E é isso que a gente tem que considerar. Veja qual é a posição que você tem mais conforto, veja qual é a posição que é mais eficiente para você, que você se sente mais forte e, como eu falei, mais confortável, e mantenha essa posição. Adapte a cabeça a isso. Então vai lá e faz uma série, faz uma série olhando para baixo, uma série olhando mais para frente, uma série olhando para cima, e simplesmente mantenha o que você gostar.
Não tem nenhum mistério, tá, galera? É tão simples quanto parece. E não, você olhar um pouco mais para baixo, olhar um pouco mais para cima, não vai fazer você se lesionar, não vai sobrecarregar sua coluna cervical, não vai machucar seu pescoço, é tranquilo, tá? Fica de boa. Por outro lado, agora quando a gente vai falar do squat no agachamento, eu acho que a história nem sempre é assim. Eu acho que essa visão da posição da cabeça no agachamento é um pouco mais unânime, sabe? Aqui a gente não tem motivos, benefícios, vantagens de fazer o agachamento, por exemplo, com muito arredondamento das costas, com muita flexão da coluna. Então, na maioria dos casos, se não em todos os casos, a gente tenta evitar olhar para baixo para não acentuar essa flexão, já que a gente tem uma barra nas nossas costas e tem a gravidade, então a tendência é a gente ficar flexionado. Então, se a gente olha para baixo, a gente pode aumentar isso e pode tornar um movimento não tão eficiente. E olha só que interessante, eu tinha mostrado para vocês, por exemplo, a Jade e o Russ, que olham para frente no levantamento terra. Isso eu coloco aí na tela os agachamentos deles também, vocês vão notar que eles também olham para frente no agachamento. Então, ok, mantém mais ou menos ali, né, a mesma técnica, a mesma tendência, só que olha agora que curioso. Tanto a Nath Richards quanto o John Heck, que costumam fazer o levantamento terra olhando mais para baixo, eles fazem o agachamento olhando para frente também. Então é por isso que eu estava comentando com vocês, no agachamento a gente não tem tanta essa flexibilidade de foca apenas no conforto, foca apenas no que você se sente melhor, porque realmente olhar para baixo no agachamento pode causar um desequilíbrio, pode causar mais flexão de coluna, isso não é tão interessante. Por outro lado, eu também não gosto muito no agachamento, principalmente, de olhar muito para cima. Alguns atletas gostam de fazer isso, né? Coloca a barra nas costas, vão fazer o movimento e praticamente agacham assim. Por que eu não gosto? Porque quando a gente faz esse movimento com excesso, lembra que eu falei, a gente tende a fazer uma extensão da nossa coluna. Fazendo uma extensão, a gente tende a abrir um pouco as costelas. E quando a gente vai fazer um agachamento, a manobra de bracing, que é a ativação do seu core, ela é muito importante para sua estabilidade, segurança, força, etc. E o que é o bracing? Nada mais é do que você manter, digamos, as suas costelas mais fechadas, com o seu abdômen ativo, o seu core bem rígido. Então, ele vai causar sim uma leve flexão de coluna. E se você coloca a cabeça muito para trás, pode talvez influenciar. Não vou falar que você vai perder o bracing, que você vai fazer um movimento ruim, você vai falhar, se fazer isso. Não é um extremo, sabe? Mas assim, pensando num sentido mais lógico da coisa e olhando também o padrão técnico da grande maioria dos atletas, de diferentes anatomias, diferentes proporções, diferentes individualidades, todos eles praticamente, né, costumam olhar mais para frente. Talvez vai ter ali um extremo, talvez vai ter um atleta muito forte que vai olhar muito para cima e tal, mas eu acho que ele é mais a exceção, sabe? Assim, uma recomendação geral, eu diria para olhar para frente ou talvez levemente mais para baixo. Eu gosto às vezes de olhar para o chão, mas assim, reparem que o que eu estou falando é o seguinte, estou olhando aqui para vocês, olhando para frente, e se eu faço isso aqui, não muda tanto, entende? Estou olhando para vocês, estou olhando um pouco mais para baixo, não muda tanto, é diferente de olhar assim ou olhar assim. Entendeu? São os extremos, sabe? Eu não curto muitos extremos, mas não significa que talvez alguém não vai se identificar. Bom, é isso, tá? Vamos lá, recapitulando. No levantamento terra, eu recomendo que você adapte simplesmente sua cabeça como for mais confortável, de acordo com a sua posição e postura, que já é sua natural e sua mais eficiente. Isso pode significar olhar um pouquinho para baixo, olhar para frente ou até às vezes olhar um pouquinho para cima, embora seja um pouco mais raro, normalmente é olhando para frente um pouquinho para baixo. No agachamento, por outro lado, eu acho que não depende tanto, eu acho que as coisas já são um pouco mais, né, unânimes, digamos assim, então via de regra, manter a cabeça neutra vai ser superior, ou seja, olhando para frente, olhando um pouquinho para baixo, mas nada de muito para baixo nem nada muito para cima. Enfim, teste. No fim das contas, nenhum dos jeitos vai ser lesivo, nenhum dos jeitos vai te promover necessariamente mais 20 kg de lift ou alguma coisa assim, não. É tudo uma questão de simplesmente conforto, que é mais natural para você, que funciona melhor para você, beleza? E é isso então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Eu quero saber agora a sua opinião. Qual que é o seu estilo? Coloca aqui nos comentários como que você geralmente deixa a posição da sua cabeça e também me manda um feedback do que você achou desse vídeo e sugestões de próximos vídeos. Quais outros temas você quer que eu traga aqui no canal? Não esquece também de deixar um like aqui embaixo, também se inscreve no canal e ativa o sininho para não ficar de fora dos próximos vídeos. É isso aí, valeu!